Irmãos benditos do Pai, mais uma vez reunidos pelo poder, pela graça do Espírito Santo, nós rogamos a Deus que Ele fale ao meu coração, que Ele me abençoe, ao ponto de que a bênção de Deus sobre mim derramada possa transbordar e alcançar a vida dos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o Pai. E antes mesmo da leitura do texto que eu logo irei sugerir aos irmãos e irmãs, que Deus já esteja falando, que Deus esteja trazendo ao meu coração e ao coração dos irmãos e irmãs a bênção que Ele deseja derramar sobre a igreja e através da igreja abençoar esta geração na qual Deus tem nos conduzido graciosamente. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós nos alegramos, Deus, neste dia especial, dia do Senhor. Dia, Pai, em que nós, mesmo não reunidos, não unidos fisicamente, estamos espiritualmente, Pai, ó Deus, voltados a buscar a voz do Senhor, ouvir a voz do bom pastor, a voz do nosso Deus. Neste momento estamos diante da palavra do Senhor, bendita palavra, palavra revelada, e que a nós chega neste momento, ó Deus, como orientação. E rogamos, Pai, que o Espírito Santo venha iluminar, ó Deus, as nossas mentes e corações, para recebermos do Senhor o alimento e a orientação da qual nós necessitamos. Ó Pai, fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração das tuas filhas, usa-me como um instrumento nas mãos do Senhor, para o louvor e para a glória do Senhor mesmo, no nome santo e excelso de Cristo Jesus. Amém. Queridos e queridas, como sugeri, quero trazer para os irmãos uma reflexão no texto do Salmo de número 126. Salmo de número 126 nos diz: vamos ouvir a voz de Deus na leitura da palavra e que o Espírito Santo traga a cada um de nós a mensagem que vem do trono de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Não poderia ser outro o clamor do povo de Deus, no momento, no tempo e em meio às lutas que nós ora enfrentamos. Momentos difíceis, momentos de luta. E o Espírito Santo nos chama a olhar para a palavra do Deus eterno, o Deus que ontem fez, o Deus que hoje faz e o Deus que há de nos conduzir à eternidade. O Salmo de número 126, salmo que tão bem nós conhecemos e que eu oro para que Deus o aplique em nossas vidas de forma especial, como remédio, como bálsamo, como a cura às enfermidades, sejam físicas, sejam espirituais, que nós neste momento enfrentamos. É o 7º dos 15 salmos dos cânticos de romagem, quando o povo de Deus, peregrinando na direção do templo, na direção de Sião, eles entoavam cânticos ao Senhor. Salmo 126, tudo indica, é um salmo entoado ou foi entoado, fazendo alusão à volta, ao regresso do povo de Deus, quando saíam do cativeiro. Quando saíam da Babilônia, quando o povo, depois de ter passado por 70 anos da disciplina de Deus, não eram vítima, porque Deus estava no controle. Eram instrumentos da poderosa mão de Deus e eram alvo da disciplina amorosa do Deus e Pai que disciplina o filho que ama. O povo amado de Deus, naquele momento, estava regressando e o coração se enchia de alegria, ao ponto de todos os que estivessem à volta deles, todos os que estivessem ao lado do povo, glorificassem o Deus. O povo de Deus, o amado povo de Deus, pouco tempo antes de ir ao cativeiro, não havia demonstrado, não havia retribuído a este amor, esse amor
de Deus. O povo de Deus havia sido levado ao cativeiro, como eu disse, não por ter sido vítima de povos estrangeiros, mas porque eles tinham sido ingratos. Eles não tinham retribuído, não tinham reconhecido o amor de Deus por eles. Pouco antes, o império ou o reino Israel já dividido. As tribos do norte haviam sido dizimadas, haviam sido atacadas pelo Império Assírio. Deus, mesmo tendo advertido ao povo do sul, as tribos do sul, esse povo ignorou a orientação de Deus. Como isso acontece tantas vezes no meio do povo de Deus? De não fazer ouvir ou não obedecer à voz do Deus que instrui. Deus usou profetas como Abacuque, profetas como Jeremias, para orientar o povo, para chamar o povo a estar novamente prostrado aos pés do Senhor. Mas o povo endureceu o coração. Então Jeremias narra a ida. Os profetas, principalmente o profeta Daniel, narra. O livro de Esther acontece em meio ao cativeiro. Havia uma promessa, pois Deus não desampara o seu povo. O Deus fiel, o Deus traria, esse Deus maravilhoso, traria ao povo um refrigério. E então acontece, nos dias que nós lemos esse texto, ou que se reporta a esse texto do Salmo 126, aconteceu a alegria. Mas essa alegria aconteceu depois de muito sofrimento. Quando nós observamos, por exemplo, queridos, o Salmo de número 137, nós observamos as palavras ali registradas. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nós, muitas vezes, somos levados a ignorar as bênçãos de Deus. Há tão pouco tempo atrás, conquanto pareça, no meu coração uma eternidade, há 5 meses, nós estávamos numa igreja cheia, podíamos sim cantar louvores, ladeados por irmãos que também entoavam cânticos de louvor ao nosso Deus. Hoje fazemos isso remotamente. Não sei qual o propósito de Deus, mas estou submisso à vontade do Eterno. São 5 meses. 5 meses que nós não podemos mais estar reunidos e com alegria estar entoando cânticos de louvor ao Senhor, ladeados pelos irmãos. Mas nós temos a certeza que o Deus eterno, o Deus que conduziu durante todos os 70 anos o povo em meio ao cativeiro babilônico, há de nos conduzir em meio a esse cativeiro da pandemia que nós vivemos. Esse Deus maravilhoso, o Deus fiel, que falou através de Jeremias. Jeremias 29, versículos 10 ao 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sei que o desejo dos irmãos e irmãs neste momento é estar novamente na casa do Senhor. Mas o Senhor que nos chamou está contigo, está comigo. Neste momento, há de falar aos nossos corações. Há de nos conduzir graciosamente durante esses dias, sim, de peregrinação, mas com alegria de que um dia vamos voltar e, estando juntos, entoar hinos de louvor ao nosso Deus. Restaura, Senhor, a nossa esperança. Restaura, faça firme a nossa convicção de que nós um dia, espero que seja breve, mas descanso para que seja no tempo do Senhor, para que eu e você, nós, estejamos preparados para louvarmos o nome do Senhor. O Espírito Santo impulsiona, direciona as palavras do apóstolo Paulo, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que começou a boa obra, disse Paulo aos Filipenses,
Ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. O cenário no qual nós estamos envolvidos, ele se mostra como que uma guerra. Nós estamos vivendo momentos que entristecem nossos corações, pois somos falhos, somos pequenos. E o nosso clamor é: Senhor, restaura a nossa esperança. E Deus, olhando para nós, nos traz essa palavra nesse dia, queridos. E a palavra nesse dia é que o Deus eterno, Ele olha para você e para mim hoje, e Ele nos convida para que a nossa esperança seja restaurada completamente, para que a nossa firmeza esteja no Deus da promessa, que nós olhemos para trás. E nós busquemos na nossa memória aquilo que Deus já fez na tua e na minha vida. Queridos, o texto logo no início, ele nos traz o verbo no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, como ficamos? Ficamos como quem sonha. Ficamos como aqueles que têm sonhos e os sonhos são realizados. Aqueles cujos sonhos de Deus se materializam, se realizam. A nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. Tamanha é a alegria daquilo que Deus já fez na minha e na tua vida. Você que conhece o Senhor, você que serve ao Senhor, precisa contar à geração presente os grandes feitos de Deus. Quando aquele povo saiu livre, quando aquele povo foi envolvido pela alegria de ser liberto do cativeiro, eles se alegraram. E naquele momento que eles estavam vivendo ali, no momento que você e eu, nós estamos vivendo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo através também do profeta Jeremias, que disse: não olhe para as circunstâncias agora, meu irmão. Não olhe para as estatísticas agora, minha irmã. Mas busque trazer à tua memória aquilo que pode de fato trazer esperança para a tua alma. As promessas de Deus, do Deus fiel, o Deus eterno. Veja como é perigoso nós nos deixarmos guiar pelas circunstâncias. Quando o povo de Deus sai do Egito, depois dos grandes e poderosos feitos de Deus, logo após, queridos, caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida. E a terra prometida era certa, porque o Deus que prometeu é fiel. Mas quando Deus faz com que Moisés envie os espias, os 12 espias, esse povo, os espias voltam. Interessante, Números 14, nos versículos 6 e 9, quando os espias trazem o relatório sobre a terra, o povo se desespera. O povo, então, deixou de acreditar, esqueceu-se dos grandes feitos, recentes grandes feitos de Deus. Por isso, a primeira palavra, olhe para trás, querido. Olhe para trás, querida. E lembre-se daquilo que Deus fez na tua vida. Tenha segurança de que o Deus que fez é um Deus poderoso, um Deus presente. Interessante que o povo de Deus murmurou. O povo de Deus duvidou do poder de Deus. E interessante que o texto nos diz: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nela e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Queridos, é tempo de nós trazermos à nossa memória aquilo que Deus já fez na minha vida, aquilo que Deus já fez na tua vida. Se você teve, de fato, um encontro real com Deus da vida, a vida de Deus, ela existe no teu coração. Talvez as circunstâncias, talvez as estatísticas, talvez as dificuldades, talvez as grandes lutas que de fato enfrentamos, possa tentar ofuscar e tirar das tuas vistas e da tua memória o grande Deus a quem nós servimos. Mas nós não podemos permitir isso, queridos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus restaurou a tua sorte, quando você conheceu de fato e se rendeu ao primeiro amor, lembre-se das alegrias que Deus pôs no teu coração.
pois elas são reais. O hino de número 63 do nosso hinário, no refrão diz: quantas bênçãos, dizes, quantas são, recebidas de quem? Das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Grande é o Deus que te chama, o Deus que restaura a nossa alegria, querido. Queridos e queridas irmãs, Ele nos chama a recordar neste momento dos grandes, dos poderosos, dos amorosos e graciosos feitos na minha e na tua vida. Estamos diante de uma realidade dura. Talvez você me fale, mas vou ficar lembrando do passado? Não. Eu estou te mostrando o Deus que era, o Deus que é, e o Deus que sempre será, Deus da minha e da tua vida. O salmista e o Espírito Santo nos chama primeiro a olhar para trás e lembrar do que Deus fez. Mas agora, sabendo que Deus fez, eu tenho forças para clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu tenho forças para falar: Senhor, cura o reverendo Demerson, para o louvor da tua glória. Cura o reverendo Marcelo. Cura tantos outros que estão enfermos. Cura aqueles que, mesmo ainda não impactados, não contagiados pelo vírus, estão amedrontados, estão cabisbaixos, estão entristecidos, queridos. Cura, Senhor. Eu tenho segurança de declarar que o Deus que fez na minha vida há de fazer na tua vida, há de fazer novamente na minha vida. Eu olho para o passado e a minha esperança, ela é revigorada, ela é restaurada. E eu olho no presente e vivo o presente. E sei que o Deus que fez é o Deus que pode fazer hoje. É o Deus que me acompanha, como diz o salmista no Salmo de número 23. Ainda que eu ande pelo vale sombrio como a morte, eu não temo, porque a presença dele é real na minha vida. O Deus que foi é o Deus que é. O Deus que esteve comigo é o Deus que está comigo, porque ele jamais vai me abandonar, jamais vai te abandonar. Isso restaura a minha esperança. Isso traz novamente ao meu coração a alegria de servir a Deus, pois foi para isso que ele me chamou. Interessante quando o salmista traz essa realidade dos riachos, dos ribeiros do Negueb, região desértica, região cujas águas secavam totalmente e a terra era totalmente desfigurada pelo calor do sol e pela sequidão. Mas quando vinham as águas, aquela região era transformada. E as águas caudalosas transformavam aquela região. Assim há de as águas do Espírito serem derramadas sobre a minha e sobre a tua vida. Mas é necessário nós hoje testemunharmos para a geração presente que Deus fez na nossa geração. Nós que somos mais maduros, mais vividos, temos a obrigação, queridos, e não podemos nos furtar de dizer à geração presente que Deus fez sim grandes coisas nas nossas vidas. E hoje, seguros de que Deus fez, nós precisamos declarar que Deus há de fazer. Interessante, quando o salmista, no Salmo 121, um dos salmos também dos cânticos de romagem, nos primeiros versos, os dois primeiros, fala: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Logicamente, não virá dos montes, não virá pura e exclusivamente da vacina, da cura, da enfermidade. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra e conduz os passos dos cientistas, dos médicos. O Deus que graciosamente derrama das bênçãos dele sobre mim e sobre você. Deus fez, por isso ele me dá alegria, me dá segurança, me dá intrepidez para falar: restaura, Senhor, restaura a minha esperança, restaura, Senhor. Queridos, na plena certeza de que o Deus que fez é o Deus que faz, eu ponho a mão no arado e sigo. Interessante que o texto ainda nos fala, nos dois últimos versos, Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Deus me conduziu, Deus me chamou agora para lembrar dos grandes feitos dele. Deus me fortaleceu para saber que ele faz hoje. E Deus me deu a viva esperança de que ele há de fazer no tempo dele. Quanto tempo durou o cativeiro na Babilônia? 70 anos. Quanto tempo pode durar o nosso cativeiro? Eu não faço ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que fez é fiel para me acompanhar em meio ao cativeiro, para fazer maravilhas em meio ao cativeiro. Mas o Deus que fez, ele me promete que vai me tirar do cativeiro. Ele fala de forma vívida, de forma firme, de forma forte e inequívoca que ele vai me tirar do cativeiro. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O Deus que fez é o Deus que faz. Restaura, Senhor. Não deixa a minha esperança morrer, porque a minha esperança está depositada no Senhor. O Senhor que fez, o Senhor que faz. E agora eu preciso, querido, te convidar. Quero fazer um desafio para você. E eu preciso de você. Porque juntos, na presença do Espírito Santo, nós somos fortes. Somos, porque ele age, ele faz através de nós. Voltando ao tempo do cativeiro, nós vamos ao livro de Daniel. 2 episódios. Que, a despeito das circunstâncias que os nossos irmãos lá viviam, os amigos de Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor erigiu a estátua e exigiu que todos se prostrassem diante daquela estátua, eles não se prostraram. Interessante a forma. Quando afrontados, eles responderam a Nabucodonosor. Hoje, talvez as circunstâncias te forcem a dobrar e usar as armas desse mundo. Está tudo perdido. Não tem cura. Mas nosso Deus está no controle. Quando afrontados e desafiados, o Espírito Santo pôs no coração deles, e eu creio que pode pôr no meu e no teu coração. Quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou a eles: quem é que vai livrá-los das minhas mãos? A resposta foi, queridos e queridas irmãs, agora, pois, estáis dispostos, disse Nabucodonosor, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Perguntou o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O povo de Deus não pode se inclinar, mesmo diante de pandemia, diante de ameaças, diante dos deuses desse mundo. Porque ele tem um Deus que fez. O povo de Deus tem um Deus que fez, tem um Deus que faz, e um Deus que fará. É necessário nós olharmos para trás e declararmos a geração presente, que Deus fez, para que eles possam ver em nós, queridos, que nós temos um Deus vivo. Um Deus que faz e um Deus que nos livrará de coronavírus, de Covid. E de quantos males vierem, porque Ele é o Deus da história. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa esperança, como as torrentes do Negueb. Não se inclina para outros deuses, querido. Não se inclina. Prostre-se e honre ao Deus que fez, que faz e que fará. Restaura, Senhor, a nossa esperança. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai, o Deus eterno. Pai bendito, é diante do Senhor que nós nos encontramos, pois
foi pelo Senhor que fomos resgatados. Deus, se hoje aqui estamos, é porque a boa mão do Senhor, lá no passado, Deus, nos resgatou das trevas, nos tirou das trevas. O Senhor nos comprou com sangue precioso e remidor de Cristo Jesus. Cremos, Pai, na presença do Senhor, aqui no templo neste momento, e com cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita a tua igreja, Pai. Oh Deus, e faça viva a esperança em nossos corações de que o Senhor de fato está conosco, Pai. As circunstâncias que nos cercam não são boas, Pai, mas o Deus que nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Por isso queremos declarar a nação, o Brasil, Pai. Queremos declarar a geração, Pai, na qual o Senhor nos pôs. Oh Deus, que de fato o Senhor fez, faz e fará. Deus eterno, sê conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.